Em algum momento da sua vida, você já pesquisou maneiras, formas, estratégias para obter foco e se tornar uma pessoa mais disciplinada, um estudante mais empenhado, uma pessoa mais focada em resolver suas atividades? E eu não vou mentir, eu já gastei muito e muito tempo tentando achar a fórmula correta para ter mais foco na minha rotina e nos meus estudos. E eu não vou mentir, novamente, eu encontrei o método que funciona de verdade, que consegue lhe trazer um foco absurdo e melhorar a sua capacidade de aprendizado e retenção em quase que 100%. E não, isso aqui não se trata de 2 litros de café. Não é isso que aumentou meu foco. Mas nesse vídeo eu vou lhe ensinar a maneira que eu aprendi e a maneira que me fez mudar completamente a forma como eu estudo e como eu aprendo. Bom, para que você entenda como é que funciona isso aqui que eu vou lhe dizer, primeiramente você precisa entender a diferença entre os focos. Não há diferença, porque um é falso e o outro é verdadeiro, então no final ficam só um mesmo. Mas o que hoje nós vemos na internet é uma espécie de falso foco, ou seja, os gurus, os mentores, tudo que você vê por aí, todas essas baboseiras que você vê por aí, muitas das vezes estão lhe pregando um falso foco, um foco que não existe, um foco que simplesmente não tem nada a ver com o real propósito dos estudos, do aprendizado e da sua vida de maneira geral. Eu estou falando, pessoal, dessa paranoia que você vê por aí na internet, de pessoas que dizem que você deve ter um alarme, um horário para cada coisa que você vai fazer no seu dia. Pessoas que dizem que você deve ter um hábito milagroso para mudar de vida, um hábito milagroso para estudar. Aprenda 5 hábitos para parar de procrastinar. Aprenda determinados hábitos asiáticos para conseguir reter o máximo de conteúdo. No final, pessoal, pessoas que propagam esse falso foco não só enganam as outras, mas elas atestam para si mesmas de que elas são burras. Burras porque nunca aprenderam a realmente conhecer a verdadeira fundamentação de uma pessoa focada, de uma pessoa que quer aprender, que quer se aperfeiçoar nas diversas áreas da vida. Por outro lado, uma pessoa que não segue nada disso e que não se rendeu a esses charlatões por aí, são pessoas que exercem o verdadeiro foco. E onde é que está o verdadeiro foco, pessoal? É simples. O verdadeiro foco está justamente na excelência que você tem, no desempenho que você procura colocar nas suas atividades, sem se preocupar com alarme, sem se preocupar com rotina, sem se preocupar com organização. Estou falando de uma maneira bem simplista do famoso brio. Você tem brio? Você tem brio para fazer as coisas que você se propôs a fazer? Você tem brio para ler aquela página do seu livro que é difícil? Você tem brio para estudar o tanto de horas que você se propôs a estudar? Você tem brio a, de repente, tomar um café ali no final da tarde? Tomar ali um café na noite porque quer estudar um pouco a mais, quer ir um pouco além? Porque aqui, segundo o guru, você não pode tomar café depois das 4 da tarde, porque senão isso vai prejudicar seu sono, vai prejudicar sua rotina, vai acabar com sua vida. Mas por que não? Se você está focado naquela atividade, se você quer alcançar aquele objetivo, por que não tomar um café para estudar mais? Por que não tomar um café para ir além, para concluir aquele seu projeto? Seja mais realista, seja mais flexível, ou seja, tenha foco. Tenha foco nas coisas que você quer fazer. Então quer dizer, se eu quero ter foco em uma determinada tarefa, eu não posso tomar café à noite. Eu não posso estudar determinada quantidade de horas porque a rotina não me permite, porque o meu calendário, porque o meu cronograma não deixou. Simplesmente se permita, pessoal, pelo menos uma vez na vida, ser obcecado por algo, ser focado por algo e não se importar com essas baboseiras que você vê por aí, de produtividade, de rotina, de hábito, porque muitas das vezes isso pode até ser benéfico. Inclusive, não julgo pessoas que seguem esse tipo de crença, porque realmente ajuda. Mas algumas outras pessoas acabam ficando paranoicas. E ao invés de
tornarem pessoas mais cultas, mais intelectuais, pessoas mais focadas, acabam tendo um resultado contrário, ou seja, se tornando pessoas mais desordenadas, mais desequilibradas, mais paranoicas, com coisas extremamente simplistas. Se permita, pessoal, ter foco. Se permita realmente aprender verdadeiramente a como conhecer, a como aprender a estudar, a como realmente obter um conhecimento, sem se preocupar com questão, com apostila. Se permita uma vez na vida, pessoal, ter o verdadeiro foco, aquele foco que vem quando você realmente está obcecado por algo e quer alcançar algum objetivo. E eu lhe garanto que quando você está nesse estágio aqui, você nem pensa nisso aqui. Você nem pensa que tem um horário para determinada coisa. Você nem pensa naquele seu hábito que você cultivou. Que diferença faz se você tem um hábito X ou Y? Que diferença faz se você tem que fazer determinada coisa das 6h10 da manhã até as 6h30 da manhã? Meu irmão, você tem que ficar focado naquilo que você quer concretizar na sua vida. Isso é o verdadeiro foco. Isso é ter brilho. Bom, mas agora que você entendeu que realmente existe um falso foco e o foco, você deve, primeiramente, se aperfeiçoar nisso daqui. Ou seja, agora que você já sabe o que é verdadeiro e o que é falso, você precisa de uma vez por todas conseguir ter a capacidade de exercer esse verdadeiro foco com excelência. E a maneira mais fácil de conseguir isso é simplesmente acabando com todas as suas distrações. As distrações, elas nada mais são do que um canalizador de energia e um canalizador de atenção e, consequentemente, de foco. Portanto, se você consegue acabar com as suas distrações, você vai conseguir, de uma vez por todas, exercer o seu verdadeiro potencial. E vamos lá, qual que é a principal distração do mundo atual? A principal distração que nós vemos no século XXI é o famoso celular. Isso mesmo, talvez o que você esteja na sua mão agora mesmo, o seu celular. E por que eu estou falando isso, pessoal? Porque o celular, de longe, ele é o principal responsável por drenar toda a sua capacidade de atenção. E isso consegue ser explicado por coisas muito básicas, né? Inclusive pelo mecanismo de regulação da dopamina, que vou falar um pouco no decorrer desse vídeo. Mas só para você ter ideia do impacto que o celular tem nas nossas vidas, é justamente que depois que nós tivemos o hábito de colocá-lo na nossa rotina, nós reduzimos a nossa capacidade de atenção de 2,5 minutos para 40 segundos. Você sabe o que é isso aqui? Se a gente tomar conta de que 2,5 minutos são exatamente 150 segundos, a metade disso aqui é 75, a metade de 75 é 37,5 segundos. Ou seja, a gente perdeu cerca de 4 vezes a nossa capacidade de atenção e de foco pelo uso do celular. Pelo uso do celular. Exclusivamente pelo uso de um quadrado. Desligar e ligar. Ah, mas eu trabalho com o celular, eu preciso dessa ferramenta para trabalhar. Beleza. Tenta usar um aplicativo, usar alguma coisa que consegue bloquear as notificações, suas guias. Algo que consegue bloquear aquilo que lhe atrapalha. Porque se o celular é uma ferramenta de trabalho, beleza, usa só para trabalho, mas a gente sabe que você não usa ele só para trabalho. Muitas vezes você termina o seu trabalho ao final da noite e fica lá com o celular no final do dia. Então não vem com essa de que você precisa do celular para trabalho. Porque usar ele para trabalho é realmente uma necessidade, mas com certeza não é só isso. Vamos agora falar sobre a famosa, né? A famosa dopamina. Bom, para quem não sabe, eu acho que todo mundo já está ciente depois de tantos vídeos que já foram produzidos por aí, que a dopamina, pessoal,
Ela é o hormônio responsável por diversos mecanismos no nosso corpo. É ele que regula o prazer, é ele que regula, né, a nossa capacidade de foco, é ele que regula a nossa satisfação, desde pequenas coisas a grandes coisas. Tá? Então é um hormônio que muitas das vezes foi atrelado ao prazer, mas que também tem a capacidade de foco. Então ela é muito mais importante do que você pensa. Mas qual é o ponto-chave da dopamina nesse vídeo? É que ela tem um papel central na sua capacidade de atenção. E vamos lá, vou explicar tudo do jeito certo, para que você não se confunda. Como que a dopamina ela vai estar agindo? Bom, primeiramente, pessoal, a gente sabe que os nossos hormônios eles vão sendo regulados ao longo do nosso dia. De tal maneira que ora estão elevados, ora estão diminuídos. Mas a dopamina ela é diferente. A dopamina, por ser o hormônio do prazer, ela consegue ser liberada com pequenas atividades e com coisas básicas na sua rotina. De tal modo que o uso do celular consegue trazer um pico absurdo desse hormônio. Então vamos supor que você é uma pessoa que acabou de se acordar às 6 horas da manhã. E, num momento de impulso, né, naquele sono, naquela ânsia de querer olhar a primeira mensagem do seu celular, você simplesmente foi lá e abriu. Colocou a senha e começou a ver o WhatsApp. O que é que vai acontecer? Bom, a sua dopamina, que era para estar regulada a níveis baixos no começo do seu dia, ela vai passar por um pico absurdo. Um pico que nem deveria acontecer, mas você mesmo foi lá e permitiu que ele se concretizasse dentro do seu corpo. E aí, esse pico de dopamina acaba desregulando totalmente o restante do seu dia. Mas vamos lá, vou lhe mostrar o que é que vai acontecer. Esse pico de dopamina, ele vai prejudicar toda a sua rotina. Vamos supor que você se acordou às 6 horas, viu o celular, se levantou às 6h30, tomou seu café, fez tudo e às 7 horas estava pronto para estudar. A partir do momento que você se senta no birô, pega o livro, pega um caderno de questões, pega uma lapiseira, pega uma borracha e começa a estudar, você já automaticamente coloca seu cérebro em um estágio onde os níveis de dopamina eles passam a ficar cada vez menores. E aí o teu cérebro ele vai pensar, cara, como assim diminuiu tanto de uma hora para outra? Que abismo é esse que está acontecendo? Que não era para acontecer. E aí o teu cérebro, em uma confusão, né, em uma certa desregulação, ele vai querer voltar para o nível de dopamina anterior. Ou seja, aquele nível extremamente elevado que você mesmo criou. E aí, o que é que vai acontecer? Esse seu estudo, que era para ser algo confortável, algo equilibrado, algo ordenado, acaba sendo algo um pouco mais desorganizado, um pouco mais desordenado, um pouco mais desconfortável para o seu cérebro, porque ele está constantemente querendo passar para os níveis anteriores, passar para os níveis elevados de dopamina. E o que é que vai acontecer? Você constantemente vai ser tentado a ver algum vídeo, a comer algum doce, a voltar para o celular, a ver algum vídeo no TikTok. E aí você começou a estudar às 7 horas da manhã, mas aí seu cérebro vai ficar lhe pedindo prazer, lhe pedindo dopamina. O que acontece? Às 8 horas você está vendo um vídeo porque quer aumentar um pouco a sua dopamina. Às 9 horas você está comendo um doce porque quer elevar um pouco a sua dopamina. Às 12 horas você quer ver mais vídeo. E quando você menos se dá conta, você voltou para o estágio anterior, para os níveis de dopamina anteriores. E justamente você, no final disso aqui tudo, não conseguiu estudar. Fez um estudo raso, um estudo cheio de distrações, um estudo picotado, porque sua dopamina foi desregulada por uma simples atitude que você tomou no começo do dia. E é justamente por essa desregulação que essas nossas atitudes geram na nossa dopamina, que você precisa tomar conta da importância do tédio. Por que nós precisamos ser pessoas naturalmente entediadas? E eu vou lhe explicar o porquê, pessoal.
O tédio, ele tem a capacidade de regular a dopamina. Como é que isso aqui vai funcionar? Vamos lá, pessoal. Bom, vamos supor que você se acordou novamente às 6 horas da manhã. E, basicamente, a única diferença é que você não pegou no celular. Olha só que beleza. A única diferença é que você não pegou num quadrado que estava do seu lado. Vamos lá. E às 6h15 você tomou seu café e às 7 horas você se sentou ali na sua mesa para estudar. A sua dopamina, ela naturalmente está por aqui, ó, em níveis baixos, níveis regulados, níveis que seu próprio corpo mantém. E quando você se senta para estudar, naturalmente você mantém os mesmos níveis de dopamina que você manteve assim que você se acordou. E qual é a relevância disso aqui? A relevância, pessoal, é que a partir do momento que você está estudando sem aquele pico imaginário de dopamina que você deu, sem aquela exacerbada elevação que você mesmo criou, seu estudo vai ser muito mais confortável, muito mais ordenado, muito mais equilibrado. E o tédio, ele entra aqui justamente na capacidade que ele tem de, por não dar lugar ao celular, por não dar lugar ao vídeo curto, por não dar lugar a essas distrações baratas, a essa dopamina barata, por não dar lugar a essas pequenas coisas, o tédio consegue deixar os seus níveis completamente irregulados. E qualquer atividade que você vai exercer ao longo do seu dia não passam por aquele desconforto, aquela desordem que você sentia antes quando você tinha esse abismo aqui. E o que é que vai acontecer? Você vai ter um dia tranquilo, pessoal. Lógico, vai sentir desconforto, vai sentir aquele certo esforço mental, mas não da mesma forma do que antes. E aí, você vai chegar aqui nas suas 7 horas da noite, tendo estudado, tendo feito tudo o que você se propôs a fazer, com os níveis de dopamina extremamente regulados. E aqui sim, pessoal, por que não se dar uma recompensa? Por que não aumentar um pouco sua dopamina? Vai ver um vídeo, vai comer alguma coisa que você gosta, vai fazer alguma besteira, não tem nenhum problema, você já cumpriu com suas tarefas. Agora, só tome cuidado para não fazer isso 30 minutos antes de dormir. 30 minutos antes de ir para a cama e pegar no sono. Por quê? Porque pode acontecer de os seus níveis de dopamina, por estarem naturalmente elevados nesse momento aqui de besteira, nesse momento aqui de diversão, pode acontecer que você se acorde às 6 horas da manhã com os níveis um pouco elevados, né? E acabe gerando o mesmo empecilho dessa outra situação. Então, certifique-se de não fazer isso 30 minutos antes de dormir, da mesma forma que você não deve fazer esse momento de diversão 30 minutos antes de se acordar. Por quê? Porque o nosso objetivo é evitar esse pico, essa elevação de dopamina sem sentido e que acaba desregulando totalmente o seu dia. E a gente sabe, né, o assunto central desse vídeo é o foco. E é justamente, pessoal, a dopamina, ela regula o seu foco. Se o teu cérebro ele não está totalmente acostumado com níveis constantes, com níveis regulares de dopamina, como é que você vai focar? Como é que você vai ter capacidade de atenção se o teu cérebro está sempre querendo voltar para aqueles níveis anteriores? A ver vídeo, a comer doce, a rolar Instagram, a rolar feed de Facebook, de TikTok, de sei lá que você vê. E o terceiro ponto, o quarto ponto, na verdade, e o mais importante desse vídeo, portanto, se você chegou até agora, saiba que esse é o ponto mais importante, é que a preocupação excessiva com a produtividade, ela tem como resultado a improdutividade. Mas como assim? Como assim? Eu me preocupar em ser produtivo me torna uma pessoa improdutiva? Por quê, pessoal? Além de todos esses fatores que eu já falei, pessoas que se preocupam demais em cumprir um determinado horário, em cumprir certas tarefas, em horários certinhos, em alarmes, em coisas reprogramadas, essas preocupações excessivas, que antes deveriam servir como um método de organização, acabam trazendo um efeito contrário, ou seja, a frustração, a improdutividade, a desordem. Por quê?
Porque energia mental, pessoal, ela pode ser totalmente gasta. Energia mental, ela é algo manipulável. E se tu gasta muita energia mental se preocupando com essas coisas, como é que tu vai produzir? Como é que tu vai colocar concentração, foco nas tuas atividades? E eu falo isso por experiência própria. Os momentos em que eu mais tive foco, os momentos em que eu mais estive obcecado por alguma coisa, eram os momentos em que eu tinha menos, na verdade, uma menor preocupação com essas coisas, com essa produtividade, com essas paranoias de querer cumprir, com esse falso foco, como eu falei no começo do vídeo. Eram nesses momentos que eu simplesmente fazia o que tinha que ser feito, tinha brio, colocava em prática aquilo que eu me propus a fazer. Até é um paradoxo, né? Mas essa é que é a verdade, pessoal. Essa é que é a verdade. O foco ele aparece nessas situações em que você está tão obcecado por algo que você não se preocupa com o horário, com o hábito. Em se acordar às 5 horas da manhã, você simplesmente faz aquilo ali por fazer. E se der certo cumprir no mesmo dia, cumpre. E se não der certo, vai no outro dia. E se quer cumprir no mesmo dia, vai na madrugada. Toma um café, beleza, não faz mal nenhum fazer isso uma vez na vida. Mas esteja obcecado. No final das contas, eu tô no foco. Eu tô focado. Se você chegou até o final desse vídeo, saiba que todas as minhas ideias, todas as minhas reflexões, todo o conteúdo que eu trago para vocês, ele não vem do nada. Ele vem a partir de obras, de autores que eu realmente considero e eu realmente vejo como excelentes pessoas para guiar alguém, para ensinar a estudar, para trazer toda a filosofia de estudo, de foco, de aprendizado, de intelectualismo. E se você quer fazer parte desse aprendizado, entender como é que funciona a real produção de conhecimento, compre algum desses livros. Vou estar deixando o link deles aqui na descrição. Você não só vai estar ajudando o nosso canal a crescer cada vez mais, mas também se ajudando como pessoa, se tornando uma pessoa cada vez mais intelectual e uma pessoa que consegue realmente estudar e aprender. E não simplesmente para passar numa prova, para passar no vestibular, mas fazendo desse conhecimento um propósito para a sua vida, uma finalidade para a sua vida. E como consequência disso tudo, pessoal, ter foco, ser focado, ser uma pessoa extremamente obcecada. Portanto, vou estar deixando o link aqui na descrição. Primeiro link na descrição serão essas obras que eu sempre trago no final dos meus vídeos e eu recomendo para todas as pessoas porque ninguém se arrepende de adquiri-las. Bom, pessoal, esse é o foco. Esse é o método que eu trouxe para você para realmente ser uma pessoa mais concentrada, mais obcecada e mais disciplinada. E se você me permite, vou estar aqui tomando minha xícara de café logo depois de editar esse vídeo, porque eu não vou seguir o que aquele guru fala, tá? Eu quero tomar meu café, eu gosto, e eu sei que o café me deixa mais focado. E se eu estou obcecado por algo, eu simplesmente vou fazer o que precisa ser feito, sem me importar com essas baboseiras que eu vejo por aí. Portanto, se você chegou até o final desse vídeo, deixa o seu gostei, deixa o seu like e comenta aqui embaixo o que você achou sobre tudo isso aqui que eu falei. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.